sem mais demora, para a gente conseguir cumprir o cronograma, eu passo a palavra à Betina, que vai ministrar uma palestra sobre guerra fiscal que muda com a Lei Complementar 160, e aí a gente já tem novidades, né? Porque o veto, ontem, né, os vetos foram derrubados, então acho que a discussão já vai ser boa, né, Betina? Obrigada. Você tem... Posso pegar aqui? Então, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma satisfação muito grande estar pela primeira vez aqui na GV. Estou debutando aqui. É realmente uma faculdade que tem uma importância hoje muito significativa no cenário nacional, pela inovação, pelas pesquisas, enfim. Para quem tem uma atividade acadêmica bastante expressiva, no meu caso, né, sou muito dedicada à aula, à faculdade, aquela coisa, realmente me encanta esse viés novo, essa abordagem nova que a Faculdade de GV dá para a pesquisa científica na área jurídica, né? Por outro lado, também é uma satisfação, porque eu tenho aqui hoje uma filha, né, fazendo mestrado na GV, virou a casaca. Eu tenho um pouco de ciúmes. Foi minha aluna lá na Federal do Paraná e falou, não, vou fazer mestrado aqui. Vou fazer na GV, que é muito mais moderna, muito mais top, muito mais... Conclusão, não está no tributário, ela só está assistindo aí, mas o negócio dela é outro. Eu acho que eu traumatizei ela, sabe, a vida inteira. Ai, que horror, que horror. Esse negócio de ficar grudado assim na barra da saia da mãe, né? Esse negócio não deve ser bom, mas, enfim, que seja feliz. E está sendo, mas... Pois é, ela vive, hoje é a casa dela, né? E isso realmente, em se tratando de mãe, tem uma pegada importante, né? Mas, enfim, N motivos me trazem aqui e me deixam muito satisfeita por ter essa oportunidade e de falar de um tema atual. Hoje nós temos vários, eu tenho acompanhado aqui as reuniões de vocês via internet. Eu falei que adoro quando não tenho nada para fazer, pôr o meu fone de ouvido e ouvir as gravações, principalmente essa questão de tecnologia, que também me interessa bastante. Então, a Karen e a Tatiane me incumbiram aqui de falar um pouquinho dessa novidade que nós temos aí no cenário do ICMS, e que vem meio que concomitantemente com uma proposta de reforma também bastante forte em matéria de ICMS. Então, acho até que essas situações têm que ser interpretadas de maneira conjunta, no sentido de qual o efeito e em que sentido elas serão positivas ou negativas em matéria de ICMS. Pessoalmente, eu sei que nós temos aqui várias pessoas que são da Fazenda do Estado de São Paulo. Eu sempre achei que a única reforma que nós precisamos no sistema é a simplificação do ICMS. E, sobretudo, embora saiba que isso é um risco muito grande para a situação de sonegação, etc., a gente conhece... Nós temos, na verdade, o grande problema que atrapalha qualquer solução é o cultural, né? Cultural por parte do contribuinte, cultural por parte do poder público. Então, esse aqui é o entrave. As ideias são boas, as propostas são boas, mas o fato é que nós precisamos ter uma consciência coletiva de sociedade, não individual, cada um com seus interesses, enfim. E eu, no dia a dia com o ICMS, o que me causa maior perplexidade são essas 27 legislações e as operações interestaduais sujeitas à substituição tributária. O negócio é de enlouquecer, precisa desenhar, fazer uma força-tarefa no escritório. Olha, não, mas é isso aqui, outro aqui. Eu falo, por favor, desenhe para mim, porque não estou entendendo. O que é um Estado decide de um jeito, outro jeito. Então, isso realmente... atrapalha um pouquinho a atividade econômica, um pouquinho, não, muito, né? Impede o crescimento, enfim, isso com todas as consequências decorrentes disso. Essa Lei Complementar 160 é uma das possíveis soluções e parciais, na minha opinião, se é que ela vai efetivamente se apresentar como uma solução para a questão da guerra fiscal. Quando a gente fala em guerra fiscal, nós estamos falando de incentivos e benefícios fiscais, mais propriamente de benefícios. Pessoalmente, também é uma posição acadêmica que é praticamente minha, não conheço ninguém que defenda essa linha de raciocínio. Eu acho que nós temos que distinguir os incentivos dos benefícios. Os incentivos são aquelas reduções, as desonerações
que dependem de uma contraprestação da empresa ou daquele beneficiado. E o incentivado, né? E os incentivos são os benefícios gratuitos, que independem de qualquer contraprestação, que normalmente são o cerne das questões relativas à guerra fiscal. Não que os incentivos não o sejam também. Eles são muito positivos para a atividade, para as atividades econômicas, enfim, para o setor econômico, né? Para vários ramos do setor econômico, lógico. Nós temos a Mary Elbe, né? Ela fala, mas a guerra fiscal é boa. É boa, de fato, para quem é o destinatário do benefício e consegue precificar os seus produtos, deduzindo esses valores. Mas ela é ruim para uma série de outras coisas. Então, nós, de fato, precisamos pesar e medir, aí, vamos assim dizer, ver o custo-benefício, de qual é o peso desses benefícios e a atuação desses benefícios em relação à carga tributária. Eles são bons porque promovem o desenvolvimento dos estados que os concedem. Aliás, esse é o motivo que gera originariamente a questão da guerra fiscal. Eles são bons porque eles desoneram. Nós temos hoje uma carga tributária excessiva, regressiva, complexa. Vi um artigo excelente seu sobre a complexidade e as obrigações acessórias, enfim, e eles readequam a carga. Então, no momento que eu fui fazer o meu trabalho de pós-doutoramento, a minha ideia era defender os incentivos e benefícios fiscais como uma forma de planejamento tributário lícito. Quanto mais eu examinava o tema, mais eu me convencia do problema que, efetivamente, eles são. E não conseguia defender. Não conseguia. Eu acho que, na verdade, não só a guerra fiscal, mas, em relação a várias outras questões, os benefícios, infelizmente, eu sou advogada, entendo as empresas, entendo que, de fato, muitas vezes, para viabilizar a atividade, só com uma redução dessa natureza. Mas também eu acho que as empresas precisam compreender que os benefícios fiscais têm que ser... O propósito deles é que eles sejam provisórios. E a ideia do empresário é de que o benefício tem que ser definitivo, forever and ever. Ah, mas a gente sempre teve isso, agora vai tirar, nós vamos fechar as portas. Né? Então, todos os meus clientes falam, doutora, a senhora vai lá na Secretaria da Fazenda, por favor, e avisa o diretor que, se eles tirarem o benefício, nós vamos fechar as portas. Eu falei, eu não vou lá fazer... E lá temos o Calixto, ele fala, doutora Betina, a senhora não veio me ameaçar aqui, né? Eu falei, não estou ameaçando, eles estão falando... Eu estou me fiando no que o meu cliente disse. E eles falaram que vão fechar as portas. Doutora Betina, é o seguinte, aí eu fiquei quieta. Se eles precisam do benefício para ser viáveis, eles não são uma empresa viável. Falei, Calixto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né, que eles estão, de fato, há tantos anos com benefício. Ele falou, mas benefício é para ser provisório, para incentivar a atividade, ela alavancar, criar empregos e aí andar sozinha, sem o benefício. Então, essa visão do empresariado, de que ele, uma vez dado, tem que ser mantido, enfim, isso vai gerando uma série de problemas. Eu realmente tenho restrições, além da questão da guerra fiscal em relação ao benefício. Acho que nós temos possíveis soluções. Eu venho estudando a questão do flat tax. Ontem eu estava falando do fat tax, que é um imposto para a alimentação saudável. Mas o flat tax eu acho que pode, inclusive, alcançar o ICMS. Não é o fórum nem o momento para a gente falar, ou quem sabe nos debates, né? Mas eu acho que a gente tem que, de fato, extirpar do sistema os benefícios fiscais e estabelecer uma tributação proporcional. Isso vai agredir capacidade contributiva, enfim, tem um ponto nevrálgico que é a progressividade. Mas eu acho que, efetivamente, vai gerar um estado maior de justiça fiscal, se esse é o nosso propósito inicial. Então, os benefícios agridem o Pacto Federativo, eles agridem, muitas vezes, a isonomia, muitas vezes a legalidade, e são considerados, muitas vezes, como uma renúncia de receita, contra o que os professores de direito financeiro falam. Não, esse argumento não é válido, porque renúncia de receita só quando houver previsão orçamentária de arrecadação. Se aquela receita já não está prevista no orçamento, porque já existia o benefício e já havia projeção de não arrecadação, isso não significa renúncia de receita.
essa discussão à parte, né, o fato é que dinheiro não nasce em árvore. Se nós temos um orçamento, nós temos que ter a correspondente receita. E se alguns deixam de pagar, a tendência é que outros paguem por eles. Então, isso só vai agravando as distorções do sistema. Então, essa fala inicial é mais para que a gente se situe em relação ao que nós estamos falando e o motivo pelo qual nós estamos tendo essas novidades em relação ao ICMS, que gera o tributo em que essas distorções são mais marcantes, mais visíveis, né? Então, para evitar vários dos problemas aí, entre outros, né? A questão da glosa, no caso dos incentivos ou dos benefícios, mais frequentemente fiscais, concedidos. O que acontece? Porque o que desencadeou, de uma maneira mais concreta ou mais marcante, a guerra fiscal? O Estado de origem concede um benefício justamente para atrair a empresa e, com ela, trazer desenvolvimento, empregos, etc. Então, abrir mão da receita, ou pelo menos de parcela dela, com vistas a um desenvolvimento regional, né? E o que acontece? O destinatário do benefício é aquele que vende o produto, ou seja, daquele Estado para um segundo, ou internamente, enfim. Mas, o grande problema é quando a operação é interestadual. O que acontece? O Estado de destino, quando esse benefício, e isso é lógico que eu tenho que deixar claro, quando esse benefício não foi fruto de aprovação unânime no CONFAS e sofreu todas as etapas necessárias e previstas constitucionalmente, o que acontece é que o Estado de destino, embora o imposto seja integralmente destacado na nota, não reconhece o crédito porque diz que o vendedor não pagou integralmente o ICMS. Então, o Estado de destino fala, não, eu não vou reconhecer esse crédito e fazer o abatimento, porque nós temos isso lá. Sou de São Paulo, né? Aqui eu posso falar isso, porque se eu falar lá no Paraná, que eu sou do Paraná, é uma ofensa generalizada. Não, porque você ficou nos 20, não vou falar os números de anos, né? Não sei quantos em São Paulo, já 30 aqui, 12 em São Paulo. Enfim, então, da minha filha, outro dia, almoçando, falei, mas esse jornal falou assim, advogada paranaense, eu não sou paranaense, eu sou paulista. Olharam tudo, essa, outra, com uma cara... Falei, tá, eu sou paranaense, curitibana, tudo, não vou brigar com você. Produzi 3 paranaenses. Né? Adquiri mais um, estou em absoluta minoria. Quem sabe agora, com uns 2 anos em São Paulo, a coisa... Né, tem mais gente do meu lado. Mas o fato é que, lá, nós, no Paraná, temos essa guerra fiscal muito marcante com Santa Catarina, por exemplo. Né? E várias demandas lá no nosso Conselho de Contribuintes, no sentido de que o Paraná não reconhece para o contribuinte paranaense o crédito que está destacado na nota, integralmente, né? Porque sabe que Santa Catarina deu um benefício que, provavelmente, aquele que vendeu, o fornecedor, não pagou o ICMS integralmente. Faz o quê? Glosa. E o que ele pede? Que a gente prove que ele pagou. Nós não temos acesso à contabilidade deles. Então, é aquela... Olha, não, eu sei que Santa Catarina dá um benefício para esse setor, vocês compraram em Santa Catarina, não interessa o que vocês destacaram na nota. O crédito, nós só vamos autorizar o crédito do valor que eles pagaram, então vocês nos informam. Vocês oficia para Santa Catarina, porque a gente fica nesses processos infindáveis. Como que a empresa que comprou vai ter acesso à contabilidade da empresa que vendeu para demonstrar o impacto disso na escrituração deles? Então, é um problema muito sério que é desencadeado por essa guerra fiscal e que é um dos que se busca eliminar, porque, de fato, é um grande óbice para a atividade econômica. A Constituição Federal pretendeu, né, e tomou medidas eficientes nesse sentido, de evitar esse tipo de problema. E não foi suficiente, todos nós já sabemos disso. Então, o texto constitucional estabeleceu que qualquer redução de carga tributária, de qualquer natureza,
depende de lei ordinária, isso está previsto no artigo 150, parágrafo 6º. Essa lei ordinária deve ser precedida de uma lei complementar que discipline de que maneira esses incentivos e benefícios vão ser cobrados, e a lei complementar número 24, que se mantém em vigor, isso é importante. Eu tenho ouvido muito as pessoas falarem: está revogada a Lei Complementar 24. Não está. Ela, inclusive, essa Lei Complementar 160 é absolutamente clara no sentido da manutenção das regras da Lei Complementar número 24, que prevê a unanimidade no CONFAS para as decisões relativas aos incentivos e benefícios fiscais, quanto à aprovação, e a necessidade de 4/5 em relação à revogação desses benefícios. Bom, em face da não observância desse roteiro constitucional, dessas exigências e pressupostos constitucionais, nós temos situações como essa, exemplificativamente, das glosas, ou a situação mais concreta de que os reconhecimentos que têm acontecido no âmbito do Supremo da inconstitucionalidade dos benefícios que foram concedidos sem observância daquele roteiro e daquelas regras estabelecidas originalmente. Não só isso, né? Sem modular os efeitos, ou seja, com efeitos ex-tunc. Quem aproveitou o benefício agora vai ter que devolver acrescido de juros, multa. Eu vi até já ação do Ministério Público, penal, um negócio assim gritante, para quem aproveitou o benefício fiscal. Efetivamente, eu acho que tem um problema de moralidade, ética fortíssimo envolvido aí, né? Nós não conseguimos discutir nenhum tema do direito tributário sem falar em ética e moral. Por isso que eu falei do problema cultural lá atrás. O livro que todo mundo deve conhecer, A Ética do Estado, a Moral do Estado e a Moral do Cidadão, do Tipke, que é um livro que eu li assim, no final de semana. Ele é divertidíssimo, é um livro engraçado, é um juiz da Corte Constitucional alemã, e ele deixa isso muito claro: a moral do Estado, a moral do cidadão na atividade tributária. Não é um problema nosso, isso é um problema mundial. Nenhum contribuinte gosta, no mundo, de pagar imposto, e todas as fazendas no mundo têm a fúria arrecadatória, e isso gera questões, muitas vezes, éticas e morais. Enfim, eu recomendo, porque é muito, muito agradável a leitura. Então, diante dessas decisões que geram um alto nível de insegurança jurídica para aqueles que pretendem investir no Brasil, eu, pessoalmente, inclusive, já cheguei a ter uma situação em que você fala: olha, o impacto tributário na tua atividade é tal, e a empresa precificou o preço, precificou o produto. Quando ela estava começando a se instalar no Brasil, veio uma dessas decisões. Aí eles vieram: escuta, é verdade que nós vamos poder aproveitar esse benefício e depois ele pode ser revogado e a gente vai ter que pagar tudo com correção monetária? Não vou mais me instalar aqui. Né? Então, realmente, esse tipo de situação traz muita insegurança jurídica, porque daí você pode ser pego de surpresa, e essa regra está na Lei Complementar 24, no artigo 2º, inciso 8º, inciso 2º, que diz que o benefício tributário ilegal, ou inconstitucional, na verdade, ele pode ser anulado com efeitos retroativos, implicando na devolução dos valores, etc. Né? Então, diante dessa situação, a ideia foi de adotar uma providência que gere uma mudança ordenada do sistema, com maior nível de segurança jurídica, e que permita, diante das decisões do Supremo, a convalidação ou a remissão ou até a reinstituição dos benefícios que já existem no sistema. Para isso, essa Lei Complementar número 160, e o tema, acho que, da minha fala hoje, o que muda, né? O que muda com a Lei Complementar 160? Eu já vou responder: praticamente nada, eu não tenho nenhuma esperança nela. Né? Mas, assim, vamos assim dizer, o que muda na prática, nessa situação circunstancial que eu estou expondo aqui, acho que muito pouco. Isso é próprio do ceticismo, vamos assim dizer, de quem atua no direito tributário, que demoveu a figura e mandou ela para o direito privado, né? Aquele desânimo constante, enfim. Mas, enfim, eu, como sou apaixonadíssima por direito tributário, nem sei como, mas é um negócio assim, é pura emoção para mim, acho máximo. Não tem nada mais legal que direito tributário.
E os meus alunos falam, a senhora ama isso? Porque eles detestam, né? Eu falo, amo e eu quero que vocês amem também. É o seguinte, pelo menos metade daqui tem que seguir direito tributário. Mas a senhora quer concorrência? Eu falei, muita, vamos discutir, não tem problema com concorrência. Eu quero os meus alunos, mas não rola. Eles vão muito para outras áreas. Enfim, a lei complementar, que é uma lei que é essa lei complementar número 160, o que ela contempla sinteticamente? Ela estabelece como se fosse um roteiro no sentido de se chegar ao fim e ao cabo a convalidação, remissão e reinstituição desses benefícios. Para que isso aconteça, o que o legislador complementar falou? Bom, para evitar essa insegurança jurídica trazida pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, alguns requisitos deverão ser observados. Em primeiro lugar, os estados deverão fazer um levantamento de todos os benefícios que eles concederam, listar esses benefícios e depositá-los na Secretaria do CONFAS, que vai registrar esses benefícios e vai enviar ao portal da transparência. Então, essas exigências já estão na lei complementar. Primeiro passo, que é o que nós estamos passando agora, né? Os estados têm que listar os benefícios. É a primeira dúvida e o primeiro ponto de não crença na situação. Os estados estão relacionando isso. Nós tivemos lá no Paraná, a FIEP fez uma reunião, convocou vários advogados para que entrassem em contato com as empresas e preenchessem um formulário lá de todos os benefícios que essas empresas têm, porque imagino que acham que o Estado não vai ter estrutura até para fazer esse levantamento. E esses benefícios, para serem convalidados, eles têm que constar dessa primeira fase. Não pode haver, em princípio, um adendo depois, né? Então, primeiro, nós estamos nessa fase de levantar os benefícios. Feito isso, os estados deverão, então, depositar na Secretaria do CONFAS, que vai registrar, vai publicar, inclusive, no portal da transparência. Depois disso, feito isso, o que acontece? O convênio deverá haver, no prazo de 180 dias da publicação da lei, o que vai acontecer mais ou menos em fevereiro, né? É 12 de fevereiro, se não me engano. No Carnaval. Então, vocês já viram que é mais cético aqui, né? Enfim, então, até lá deve haver um convênio. Vejam que nós não passamos da primeira fase ainda, né? E nós estamos já na metade, praticamente, de novembro. Então, a gente fica achando que realmente não sei se vai ter alguma efetividade. Então, deve haver. Aí, o que acontece? Os estados que têm benefícios têm que se reunir no CONFAS e, num convênio, estabelecer a convalidação, a remissão ou a reinstituição, a possibilidade, né, disso através de lei estadual. Então, o convênio aprovando, nos termos da lei complementar, eles poderão, voltando aos seus estados, né, aos secretários, aos representantes, reinstituir, convalidar por lei do estado esses benefícios. A grande novidade que eu tenho ouvido, e também é um equívoco, é todo mundo falando acabou a unanimidade. Não acabou a unanimidade. A unanimidade está mantida. Este convênio, precisamente, que vai tratar de convalidar os benefícios anteriores, para este convênio, é necessário apenas a aprovação de 2/3 dos representantes, sendo que, desses 2/3, tem que haver, no mínimo, 1/3 de cada região, um terço de uma de cada das 5 regiões do território nacional. Bom, então, que é o que eu estava falando aqui. Esses são, efetivamente, os requisitos iniciais, né? 2/3 de aprovação deste convênio, não é o fim da unanimidade. Esse é mais um motivo que nos leva a crer que não vai ser o fim da guerra fiscal, né? Nós vamos ter, eventualmente, uma providência em relação ao passado e a esperança de que, em relação ao futuro, os gestores não incorram mais nesse tipo de prática, né? O estabelecimento, a partir esses benefícios que serão convalidados, foi estabelecido um prazo de validade. Uma vez convalidados, eles não vão valer ad eternum também, né? Eles têm um prazo de validade que vai até 15 anos, conforme o setor alcançado.
que é aquela situação que eu falei, não pode, o benefício não foi feito para ser eterno, foi feito para alavancar uma situação específica, né? Com a publicação, etc., no site do CONFAS. Então, na verdade, a lei complementar ela tem um efeito presente, um efeito pretérito e um efeito futuro. Ela permite a convalidação dos benefícios do passado e a reinstituição, a partir da aprovação no CONFAS, para esse fim específico, desses benefícios. Tudo isso precedido do convênio, ou seja, se os estados não listarem, se eles listarem e o convênio não tiver 2/3 de aprovação, se o convênio não vier no prazo de 180 dias, a gente não sabe se vai ser efetivamente prorrogado, né? A lei realmente não vai ter nenhuma eficácia prática. E aí, lógico, depois serão necessárias, como eu referi, as legislações estaduais. Então, aprovado efetivamente o convênio, né, e publicadas as respectivas leis, nós teremos, aí sim, um resultado positivo. Vai acabar, pelo menos em relação a esses benefícios convalidados, a questão da glosa dos créditos, a cobrança do imposto do diferencial, vamos assim dizer, de imposto que foi objeto de benefício fiscal. Embora a própria lei complementar já estabeleça que o convênio deverá também reproduzir isso, fica vedada a possibilidade de compensação ou de restituição em relação a esses benefícios do passado. Ou seja, não serão cobrados, serão convalidados, mas não podem ser objeto de compensação ou de restituição. E, para que isso tudo tenha eficácia, a lei complementar estabelece sanções, que, em princípio, devem ser referidas também no convênio, para os estados que não observarem, a partir de agora, né, as regras constitucionais para a fixação de convênios, né? Os estados que concederem sem observância disso não vão ter mais direito a transferências, garantias para endividamento e ficam impossibilitados de realizar a operação de crédito. Qual é, diante dessa, se tudo se cumprir conforme o imaginado, né, nós teremos um efeito positivo muito importante em relação às demandas judiciais e administrativas, porque daí elas vão ficar prejudicadas, né? Hoje nós temos várias ações judiciais e processos administrativos em discussão, justamente em relação a essa questão de glosa, etc. Enfim, cumpridas todas as etapas e formalidades, se concretizando o que pretendeu o legislador com a lei complementar, isso será o fim dessas demandas administrativas e judiciais, pelo menos em relação ao passado, né? A concessão de novos incentivos fiscais só poderá ser dada, a partir de agora, com um prazo certo, né? Com um prazo determinado, dentro dessa concepção de que os benefícios não podem se eternizar. Outra coisa que todos têm falado sobre isso é a questão de serem duvidosas essas sanções, essas que eu acabei de falar, se os estados vão efetivamente sofrer essas sanções. A gente sabe que aqui no Brasil tudo acaba em pizza, né? Enfim, então a gente imagina, eu estava falando com o SCAF também, ele falou, olha, ele que é do direito financeiro e as sanções são propriamente direito financeiro, ele falou, difícil que essas sanções sejam efetivamente aplicadas, etc., né? Quem acaba sofrendo com o equívoco é efetivamente o contribuinte. E é importante, a partir de agora, que as empresas que tenham benefícios fiscais anteriores à Lei Complementar 160, que possam ser alvo de convalidação, que acompanhem essa trajetória, esses procedimentos aos quais eu me referi, para que avaliem efetivamente a viabilidade do negócio e a segurança jurídica de se valer de incentivos e benefícios fiscais. Então, as empresas, no momento, diante da Lei Complementar 160, elas têm que ter a preocupação de ser ouvidas ou levar as que já são destinatárias de benefícios fiscais, de levar esses benefícios para que eles sejam listados pelo Estado, às autoridades estaduais, aos órgãos representativos, enfim, para que, nessa fase, os benefícios delas sejam contemplados, acompanhar a convalidação ou a reinstituição
e, em havendo a restituição, avaliar se é o caso de fazer uso ou não até para essa situação, sabendo que é provisório e se depois que vier a ser reformado, a atividade se mantém interessante, né, enfim, e rentável. Os meus dados ficam à disposição, porque eu sei que aqui a exposição é super brevíssima, né? Então, que eu já não consegui, mas eu me superei. Vamos, daí nas discussões avançamos. Betina, muito obrigada. Que essa seja a primeira de muitas vezes aqui na escola. Exposição ótima. Bem, a gente vai ter um momento de debates. Eu também depois quero falar um pouquinho das sanções. Eu também acho que elas são difíceis de serem aplicadas e muitos estados, eu escrevi um texto sobre isso, já estão sujeitas a elas, né? Porque já extrapolaram o limite de despesa com pessoal. Então, elas, no fundo, seriam inócuas, né? Porque já está sujeito a isso, então não faria diferença.